Tudo bem com você? Boa noite, graça e paz de Cristo. Muita saudade de você, muita saudade de estarmos juntos em comunidade, muita saudade dos abraços, do calor humano, muita vontade de adorar a Deus em comunidade. Como tem feito falta esse tempo de estarmos juntos presencialmente. E que bom que a gente pode estar junto aqui agora, através das redes sociais, online, e eu espero que dessa forma a gente consiga edificar um ao outro, abençoar um ao outro, suportar um ao outro, até o momento que, se Deus quiser, será breve, em que poderemos estar juntos novamente. Então que Deus nos abençoe muito, 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 muito nesse tempo de recolhimento, esse tempo em que estamos passando por cada um por diferentes dificuldades, um tempo de quarentena. Há muitas pessoas preocupadas com relação ao que comer, o que vestir, ou ansiosos com relação ao trabalho, com relação ao emprego, às questões econômicas do país. E eu sei que essa é uma preocupação genuína, eu sei que é uma preocupação consigo e com aqueles a quem você ama. Por outro lado, há um grande grupo de pessoas que se encontra preocupado com relação à epidemia, com relação à pandemia e com relação a esse momento tão sensível que nós vivemos, em que, dentre outras coisas, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, insiste em que nos recolhamos desses encontros sociais. Bom, eu quero orar por você. Eu não sei o que te perturba, ou o que passa aí no seu coração, mas eu quero orar por você, porque você, independente do que te aflige, do que te perturba, eu acredito que Deus é a resposta que nós precisamos. Todos nós, com certeza, precisamos nos reconectar a Ele. Eu quero começar esse culto, essa celebração, orando junto contigo, orando pelas nações, orando pelo nosso país e pedindo a bênção de Deus. Vamos fazer isso nesse momento? Eu peço que aí, aonde você estiver, talvez com a sua família, você possa fechar os olhos, segura na mão aí de quem está do seu lado, e nós vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção sobre a nossa vida, sobretudo sobre a nossa alma, que está aflita, perturbada, Senhor, diante desse momento tão único que nós estamos vivendo, e não um bom momento, Senhor, um momento de enfermidade, de medo, de pânico, Senhor, de grande preocupação, se não por cada um de nós, por aqueles que estão ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos pais, os idosos, Deus, e a julgar pelo caminho, o rastro que essa pandemia vem fazendo ao redor do mundo, acreditamos que se as coisas se concretizarem assim no Brasil, Senhor, haverá muita dor, muito sofrimento, muitas lágrimas, Deus. E a gente quer entregar o nosso país nas Tuas mãos, Deus. Mas não apenas o nosso país, os outros países que ainda estão em processo de pandemia, que estão com problemas, seja na sua economia, seja no seu sistema de saúde. Deus, a gente quer pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia, porque é difícil para a gente lidar com isso que está acontecendo, Senhor. Sabe, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Deus, nos ajuda. Faz com que esse tempo de separação seja um tempo proveitoso para mim, para o meu irmão e para minha irmã, que ele não seja desperdiçado, Deus. É um tempo terrível, mas enquanto ele estiver instalado, que a gente consiga entender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Deus, assopra o Teu Espírito Santo sobre toda a Tua igreja. Deus, sobre cada filho e filha do Senhor. Fala com o Teu povo, abençoa o Teu povo. Nos usa, Senhor, para a glória do Seu nome, ainda nesse tempo estranho que nós estamos vivendo. Nos colocamos à disposição do Senhor para sermos úteis para a Tua obra, para a Tua vontade. Sabe, Deus, a gente quer Te cultuar, a gente quer adorar o Seu nome, e a gente quer iniciar esse tempo aqui, online, juntos,
em torno do Senhor, em torno da comunhão que nós temos em Ti, que nos uniu de regiões tão distantes, tão diferentes entre si, mas nos fez família, Deus. E por isso a gente louva o Teu nome e agradece o Senhor, e a gente pede que ao longo de todo esse tempo virtual que seja, a Tua presença aqueça o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Espero que Deus abençoe sua vida, sua jornada, e que Deus nos dê esperança de que tudo há de ficar bem, né? Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que tem falado ao meu coração nesse tempo de quarentena. Na verdade, esse texto bíblico já me acompanha há muito tempo, que é o Salmo 42. Eu sou assim um ser muito melancólico e então por vezes eu acabo me apegando a esses textos que têm essa tensão de reflexão, às vezes uma nota de tristeza, e como fazem sentido para mim, pelo meu jeitão de ser. Mas é um salmo companheiro para momentos duros na vida. É um salmo companheiro para momentos como esse. Talvez você está aí e você, por conta do risco do vírus e da doença, você está longe do próprio filho, da filha, dos pais. Talvez você traz aí no seu coração uma série de perturbações, tal como o salmista trazia, né? Talvez você está aflito, como eu fiquei, por questões políticas do nosso país nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? Pro bem da minha alma, da minha saúde mental, até me recolhi do Facebook para que eu não leia coisas que eu sei que vão me perturbar. A gente voltou a um estado de polarização, mas a verdade é que minha alma se perturba, né? Então talvez você está assim como eu, perturbado, preocupado. Será que a gente vai termos que tirar os corpos daqueles que morrerem, como aconteceu na Itália, nos caminhões do exército? Deus nos ajude que não. Talvez te preocupa porque você está dentro do risco que esse vírus oferece. Já sabemos essa semana que jovens também têm morrido através do Covid-19, jovem de 26 anos, jovem de 17 anos. Então nós já temos alguns casos. Então é uma doença nova que os cientistas ainda estão tentando entender como se comporta plenamente, para nos dar assim uma explicação. Então é um momento de incerteza, é um momento de insegurança, é um momento que pessoas que não têm fé têm se voltado para a fé, né? E pessoas que já creem em Deus têm se agarrado o mais forte possível nele. E esse é um desses salmos que fala a respeito disso, a respeito da necessidade que nós temos de retornarmos para Deus. Esse é um salmo de retorno, é um salmo de saudade. Esse é um salmo que fala que há saudade dos encontros comunitários, por exemplo. Nós estamos vivendo isso aqui agora. Esse é um salmo de alguém que se decepcionou com Deus e se sente abandonado por Deus em dado momento da vida por conta das injustiças, por conta dos inimigos, por conta, enfim, de perseguição, por conta do amigo que o traiu. Esse é um salmo que fala sobre momentos de traição e de abandono, inclusive do próprio Deus. Esse é um salmo sobre devoção, sobre esperança de dias melhores. E eu acredito que esse salmo pode abençoar o seu coração, como tem abençoado o meu ao longo da jornada da vida, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Pois bem, vamos dar uma olhada então nesse texto. A Bíblia diz, Salmo 42, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? É alguém que suspira por Deus, é alguém que vê a imagem da corça, não o camelo, que é autossuficiente,
que consegue viajar por 100 quilômetros sem beber água, mas uma corça que, em meio aos desertos da vida, as paisagens desérticas, não consegue sobreviver sem água não há vida. E ele diz, assim como a corça suspira, anseia, anela, deseja com todo o seu ser a água, diante da escassez, diante da necessidade, uma necessidade essencial, das mais básicas. Sem água, eu e você, nós morremos. E o salmista começa dizendo, Deus, o Senhor para mim é como a água para a corça em meio a uma paisagem de deserto. O Senhor é a essência da minha vida. Eu preciso beber do Senhor. Eu preciso em te encontrar. A minha alma anseia, anela por esse encontro. E ele termina com a pergunta, nesse primeiro momento, quando eu me verei perante a face de Deus? Então, o salmista aqui, ele conversa com Deus. Ele fala com Deus a respeito do seu anseio, das suas questões. E claro, é aconselhável que eu e você também possamos fazer isso e que eu e você possamos ter essa experiência de perceber que Deus é aquilo que pode, de fato, suprir a grande demanda da nossa existência. Deus, de fato, é aquilo que nós precisamos. Alguém já disse isso, que todos nós sabemos que Jesus é tudo, mas a gente só descobre isso de verdade quando Ele, de fato, é tudo que nós temos, quando não há mais nada. Uma experiência como de Jó, talvez não há mais recursos, os negócios não deram certo, talvez não há mais família, amigos, pessoas, um contexto de isolamento, talvez não há mais saúde. E aí o que nós temos? Bom, ainda temos Deus, ainda temos Jesus Cristo, e isso não é pouca coisa. O texto continua com o salmista falando a respeito dessa agonia que ele sente, e ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Alguém que está implicado no ciclo das lágrimas, alguém que chora compulsivamente, lamenta, e aí as lágrimas descem e caem na boca, e ele bebe as próprias lágrimas. E então ele bebe as lágrimas e ele chora de novo, num ciclo de agonia. No exato momento, enquanto alguém se aproxima e diz, viu, mas você não é uma pessoa de fé? Aonde está o teu Deus num momento como esse, em que as coisas não vão bem, em que nada dá certo? E isso aumenta a tristeza, a agonia do salmista. Então ele começa a buscar na memória algumas referências, já que o momento presente não é bom. Não é um bom momento presente, é um momento de dor, de angústia, de saudade do eterno, de saudade de Deus. Então ele começa a buscar na memória coisas que geram esperança, bons momentos. E aí ele começa a se lembrar, e ele diz que a alma dele se derrama. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele se lembra, e a primeira coisa que ele se lembra, olha que bacana isso, é da comunidade de Deus, é da peregrinação até o templo, é de estar vivendo a fé, mas não de uma maneira isolada, mas com o irmão, com a irmã ao lado, indo até a casa de Deus, indo com a multidão. E aqui nós temos alguém que é o guia da procissão até a casa de Deus. Então é alguém que está completamente imerso, envolvido nas coisas de Deus, nas coisas relacionadas à casa de Deus. E com certeza essa é uma angústia, você que tem caminhado aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Timer, que eu imagino que você
possa também estar sentindo. Né? E que bom podermos nos lembrar disso, nos lembrarmos da graça que é a ministérios como o Jardim Kids, o Jardim Teens, a alegria que é acabar o culto e podermos ficar por aqui conversando pelo jardim, sabe? A alegria que é ver os nossos diáconos servindo, trabalhando pela igreja, ver os nossos irmãos que preparam a pipoca, que alegria poder ver o Ministério de Louvor ensaiando mais cedo, preparando o som, o preparo da transmissão do culto, quanta gente imersa em volta da casa de oração, aonde nos reunimos para estarmos juntos em comunhão com Deus. E aí nós temos gritos de alegria, nós temos louvor, nós temos festa, a gente tem celebração. E isso, sem dúvida, é algo que é muito difícil de vivermos a parte da comunidade, mas esse é o desafio que você também tem aí. Né? Você pode fazer uso da tecnologia, faça videoconferências. Eu tenho feito muitas videoconferências. Liga para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus parentes, para os seus amigos, para os membros da igreja. Diga um oi, pergunta se está precisando de alguma coisa. Orem juntos uns pelos outros via WhatsApp. Participem das nossas lives. Segunda-feira, 8 horas. Quinta-feira, 8 horas. Os nossos cultos transmitidos ao vivo domingo. Tenha essa conexão. Não perca essa conexão. Isso você pode fazer agora, à medida que você se lembra quantas coisas boas Deus fez por nós aqui, nos nossos ajuntamentos. Isso nos dá esperança, que não será assim para sempre. Nós nos veremos diante de Deus aqui e juntos uns com os outros. Se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, esse é o desejo do nosso coração. Então, o salmista agora, ele se volta para ele mesmo, e esse é o refrão do salmo. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? Por que estás abatida? Por que estás prostrada, encurvada, cabisbaixa, ó minha alma? Ele conversa com ele mesmo. Ele diz: por que te perturbas dentro de mim? Por que se agita? É como se fosse um cachorro rosnando, inquieto, perturbado, pulando de um lado para o outro. Por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Espera em Deus. Esperança, pois ainda o louvarei. Enquanto existir um ainda, há esperança. A realidade hoje é essa. Mas existe um ainda o louvarei. E é esse ainda que eu e você esperamos. Né? A nossa história não acabou aqui. A palavra final não é da agonia, não é do desespero, dessa desesperança, não é da enfermidade, não é do vírus, não é do adoecimento, não é do processo de luto. Deus queira que não percamos ninguém nesse tempo, mas tanta gente está perdendo e sofrendo. Deus queira que estejamos livres da tristeza se instalar de uma maneira aguda sobre nós, com perdas de pessoas que tanto amamos. Que Deus nos livre disso. Mas a alma, aqui, ela está perturbada. E ele diz para a própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Precisamos dizer para a nossa alma que ela tem auxílio, que ela tem Deus. Você diz isso para a sua alma, você diz: alma, aquieta-te. Você tem Deus. Você tem Deus, não há que se perturbar. Né? Ele alimenta os passarinhos, ele veste as flores do campo. Calma, alma, busca o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas.
Pastor, mas a gente pode passar fome. A gente pode passar fome. Mas a gente vence a fome com o amor de Cristo. O apóstolo Paulo passou pela fome, né? Quantos irmãos queridos até não conhecemos, cuja história de vida passou por situações precárias e até de miséria, inclusive deram a volta por cima para a glória de Deus. Meus irmãos, tudo podemos naquele que nos fortalece, Jesus Cristo. E Paulo diz, eu sei passar escassez, eu sei ter abundância, eu sei comer um banquete e eu sei ter que jejuar por não ter, inclusive, o que comer, né? Então, a experiência da vida cristã é uma experiência de confiança, de espera, de fé, de não importa o que esteja acontecendo. Senta você e a sua alma, não tem mais ninguém, é você e sua alma, e você diz, alma, não tem mais nada, não é? Mas a gente ainda tem Deus. A gente tem um Deus que nos auxilia. Espera, pois ainda iremos louvá-lo. E ele diz que ele sente essa alma abatida, esmorecida, encurvada dentro dele. E aí ele começa a se lembrar um pouco mais e ele começa a citar algumas paisagens bíblicas, momentos de encontro com Deus, paisagens da alma, geografias diferentes. E ele diz, eu me lembro de ti, Senhor, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Ele diz, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. É uma enchente, uma cachoeira, é um caos jogando a outro caos. É como se fosse você caindo de buraco em buraco, de mal a pior, tá ruim e piorou. E ele diz, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A experiência que Jonas tem quando ele está no ventre da baleia é a experiência de saber que aquilo que Jonas vivia também passava pela soberania de Deus e pela mão de Deus. É nesse sentido que talvez a gente não deva desperdiçar a nossa angústia presente. É nesse sentido que talvez não devamos nós desperdiçar a oportunidade que nós temos em um momento de grande calamidade. Mas é um momento que o Senhor também está falando algo comigo e com você. Talvez Ele deseja que você reflita um pouco mais, que você corra menos, trabalhe menos, se preocupe menos com o lucro, com o dinheiro, com a produtividade, e você se volte mais para a sua família, se volte mais para os seus. Você que está me ouvindo, com certeza, se você provou de estar em quarentena nesse tempo, você teve tempo de brincar com seus filhos, e algo que talvez você não fazia há muito tempo, ou se fazia, não fazia com a qualidade que nesse momento, por força da circunstância, você pode fazer. Brinque com as suas crianças. Se você é cônjuge, nós temos nesse momento muitos divórcios aumentando por causa da quarentena. Isso está acontecendo em vários países, porque quando nos voltamos um para o outro e temos que conviver, surgem atritos. Então, que você consiga amar, perdoar, beijar, abraçar, cuidar, porque as ondas e vagas de Deus estão passando por sobre você. Esse é um caminho que o próprio Senhor deseja gerar pedagogia, aprendizado na nossa jornada. Então não podemos desperdiçar essa experiência que nós estamos tendo com Deus. O salmista, ele continua dizendo, contudo, apesar de tudo isso, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, à noite
comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Olha a misericórdia de Deus se estendendo a nós, dia e noite. Se há um ciclo de lágrimas, e um desespero, e uma agonia, há um ciclo de misericórdia de Deus, há um ciclo de bondade de Deus a nos cercar, a cuidar de mim, a cuidar de você. E então o salmista, ele diz o que ele então conversa com Deus diante do seu momento ainda de desespero. Ele não poderia ter parado no refrão, né? Mas ele não parou. Ele continuou remoendo. Muito bom seria se ele tivesse terminado ali. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Auxílio meu e Deus meu. Mas ele não para. E é claro que existe um momento em que nós precisamos parar, porque senão o Salmo 42 se torna o Salmo 119 da agonia. Ele não para nunca. Mas ele continua um pouco mais, e eu acredito que esse salmista precisava avançar um pouco mais. E ele começa a falar a respeito da sensação de injustiça diante de um mundo mau, injusto, caído, perdido. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Irmãos, eu confesso que nesse tempo, agora de quarentena, algo que entristeceu muito o meu coração foi perceber a quantidade de pastores que têm uma plena convicção de que Deus enviou o coronavírus para punir a humanidade. Gente bélica, gente que entende que Deus precisa punir. E o quanto isso entristeceu o meu coração. Porque eu comecei a entender que existem muitas perspectivas a respeito de quem Deus é, de como Deus age. E eu acredito que o meu Deus, ou Deus revelado em Jesus, não é o Deus que esses líderes pregam. O Deus que se revela em Jesus se entregou na cruz para nos salvar dos nossos pecados. O Deus que se revela em Jesus tinha um cálice da ira e a punição era necessária e ele lança sobre o filho e o filho sofre e morre e consuma a obra da redenção, de maneira que esse Deus ele satisfaz plenamente a sua justiça e Cristo leva sobre si o peso dos nossos pecados. E a grande verdade, meus irmãos, é que se Deus fosse nos punir, ele deveria mandar algo muito pior do que o coronavírus. Mas ele mandou o Filho. Então um determinado pastor, ele postou no seu Facebook, e se Deus enviou o coronavírus? E eu não resisti, por isso que eu digo que eu estou ficando louco com rede social, e eu postei embaixo assim, e se Deus enviou Jesus? Deus não só tinha o direito, por justiça, de nos punir com o vírus ou com coisas piores. Não só é um direito e um poder que ele tem, mas ele decidiu punir o filho por amor a mim e por amor a você. É por isso que nós podemos nos voltar para ele em amor e ao olharmos para os outros, não fomentarmos punições, mas exercermos misericórdia, exercermos amor, exercermos cuidado diante de um Deus que tudo entregou por mim e por você. Então, livre-se de qualquer discurso de ódio, de um Deus que odeia. Esse Deus, ele se entregou por meus pecados e por seus pecados. E eu me peguei pensando isso, irmãos. Deus, eu tenho a impressão que a percepção que eu tenho do Senhor é muito diferente que alguns irmãos meus possuem. E eu confesso que isso trouxe uma profunda agonia ao meu coração. Eu conversei depois com pastores
mais experientes, mais lúcidos, e eles falaram: Ricardo, não liga para isso, fica tranquilo, né? E como isso abençoou e cuidou do meu coração. Então, que Deus nos abençoe, porque é um tempo que eu acredito que a nossa fé é levada a um limite. Que Deus nos dê graça de percebermos que o nosso Deus, aonde Ele está, 2000 anos atrás, Ele estava sobre a cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. E aonde Ele está agora, Ricardo? Ele está aqui, comigo e contigo. Ele está comigo e contigo, chorando as mortes que esse vírus está causando. Ricardo, de onde vem então esse inimigo tão feroz? Esse vírus vem do pecado, da desgraça que é a nossa vida, do jeito que a gente vive nesse mundo, perdido, de qualquer forma. A natureza está gemendo, e a natureza produz terremoto, maremoto, doença. A gente mata um ao outro, a gente mata um outro por causa do dinheiro. Então, não precisa que Deus puna a mim e a você. Se Ele se entregar a gente a nós mesmos, a gente se torna inimigo um do outro. E Jesus morreu para que, ao invés da inimizade, a nossa vida se traduza em amizade. Então, pense bem que o seu discurso no Facebook, seja de esquerda ou de direita, pode estar matando a vida do seu irmão, e você não é chamado para isso. Eu fiz a opção de me recolher nesse tempo à oração, e isso também vai fazer bem para a minha saúde mental, então, talvez também faça bem para ti. Desejo muito que Deus abençoe a sua vida. Ele termina então o Salmo dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. É aqui que a nossa oração se encerra, diante do abatimento e da perturbação e do caos que nós estamos vivendo. É na espera em Deus, é no louvor a Deus, na certeza de que Ele é o nosso auxílio e que Ele é o nosso Deus. Eu gosto dessa frase do Rubem Alves: a saudade é a nossa alma, dizendo para onde ela quer voltar. A saudade é a nossa alma, dizendo para onde ela quer voltar. Do que você tem sentido saudade, meu irmão, nesse tempo de quarentena? Para onde a sua alma quer voltar? Muito tem se falado que a gente não pode voltar para o mesmo lugar e da mesma forma. A gente não pode desperdiçar esse momento. Eu oro para que a gente não desperdice esse momento. Daqui a pouco, sim, isso vai passar e a vida volta à sua normalidade, mas a gente precisa voltar de um jeito diferente. Mas a saudade é a alma dizendo que há conexões de amor e de significado, da construção da nossa história e caminhos de retorno. Então há o que se retornar para a vocação, para a produtividade, para o trabalho. Há que se voltar, sim, para o futebol, para os passeios, para as viagens, para os restaurantes, para a igreja. Há que se voltar para muitos lugares e a saudade de muitas e tantas coisas. Mas que Deus nos ajude a voltarmos diferentes desse tempo de quarentena. Eu quero orar junto com você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida e pedindo a Deus que nos ajude nesse processo de dizermos para a nossa alma que ela tem Deus. Vamos orar? Aí onde você está, na sua casa, segura aí mais uma vez a mão de quem está do seu lado, fecha os seus olhos e vamos conversar com Deus a respeito de todo esse tempo que a gente tem vivido e do quanto a nossa alma precisa e tem sede dele. Vamos falar com ele? Senhor, temos sede do Senhor, sede da tua presença, sede do teu cuidado, sede, Deus, de estarmos em uma vida comunitária, plena, com irmãos e irmãs ao lado. Deus, a gente tem saudade de pessoas, da família, da rotina, dos passeios, dos encontros públicos, mas Deus, a nossa alma, a parte de todas essas coisas boas, ela precisa se apegar a Ti, ela precisa se agarrar a Ti.
Deus, eu não sei o que nos espera no dia de amanhã. Na verdade, tudo que se fala é que não serão dias bons, serão dias de trevas, de luto, de morte, de adoecimento, de pandemia. É um estado de exceção que nós vivemos. Deus, eu oro para que o Senhor esteja lá. E eu sei que lá o Senhor está. Eu não estou no futuro, meu irmão e minha irmã não estão no futuro, mas o Senhor está lá, aqui no presente. Nos resta dizer para Ti, Deus, sacia a nossa alma, a nossa sede, nutre o nosso coração, enche-nos de esperança de que há um ainda. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nós queremos esperar em Ti, Senhor, para Te louvar em multidão, em festa, em comunidade, em louvor, em entrega. Nós queremos esperar em Ti, aqui e agora, no dia de hoje, nessa semana que se inicia, para estar diante do Senhor na Tua presença para sempre e sempre, Deus. O Senhor é o nosso auxílio, o nosso Deus. Tudo pode se transtornar, mas o Senhor é a força da nossa vida. Nos ajuda. Ajuda o meu irmão e a minha irmã que está em casa, segurando a mão do pai, do filho, da esposa, do esposo. Traz a Tua bênção, Deus. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Jardim Itália, para que tenhamos um amanhã na Tua presença e para a glória do Teu nome. Possamos todos retornar dessa quarentena sem termos desperdiçado ela e prontos para vivermos a Tua vontade e uma nova vida. Possamos voltar diferentes para tudo que a nossa alma tem saudade. Nós oramos assim, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que levou a punição, a ira do Senhor, o cálice da ira do Senhor, sobre a cruz do Calvário, para que hoje possamos viver em amor e novas todas as coisas tenham sido feitas. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe muito a sua vida, a sua jornada. E uma última coisa, nós não temos tido a nossa reunião presencial, por isso não temos feito o recolhimento de dízimo e de oferta. Eu peço então que você possa estar fazendo isso através de depósito no nosso banco, no Sicoob, para que a igreja consiga também, continuar se sustentando com as despesas que a igreja já tem. Faça isso, claro, se você pode e por generosidade. Não faça isso por dever e não faça isso se em virtude desse momento que nós estamos vivendo te deixou absolutamente apertado financeiramente. Deus, como a gente sempre diz, ele não precisa do nosso dinheiro nesse sentido. Cuide da sua família, cuide dos seus. Mas se você pode, e se Deus tem te abençoado e você deseja, faça parte desse projeto que nós acreditamos que é um projeto de Deus e a manutenção da nossa comunidade, tá bom? Beijo no seu coração, uma grande semana e a gente se vê pelas lives. Abraço, até!